Só um aviso antes, esse sábado e domingo eu vou estar lendo o livro inteiro de Gravity Falls e traduzindo todas as cifras, e tem página com cifra lá que eu demorei 2 horas pra resolver inteiro. Então, eu te espero lá se você quiser. Oi, eu sou o Rentune e eu fui pago pra descreditar o veganismo online. Não eu no caso, mas um carinha no Reddit postou isso há alguns meses atrás. Eu já tinha visto esse post na época e deixei guardado pra um dia fazer um vídeo, e aqui estamos nós. Mas o que acontece? Veganismo, pelo menos pra mim, na minha bolha, era muito mais discutido há anos atrás. E quando eu falo discussão, é realmente esse embate entre zoar pessoas que não comem carne, que pararam de comer carne, e veganos, vegetarianos, falando quão importante é pros animais, meio ambiente, é parar de comer carne e lutar contra toda essa indústria da carne, o quão cruel ela é, o desastrosa é, o quão poluente também é, e toda essa questão. Ao longo desses últimos anos faz tempo que eu não vejo essas discussões ferrenhas, mas esse post em específico me chamou a atenção, provavelmente chamou a atenção de vocês também, se vocês clicaram nesse vídeo. Esse post foi feito por um usuário que deletou a conta ao longo desses últimos meses aí, eu não sei quando exatamente, e ele começa justamente esse título: fui pago pra descreditar o veganismo online, pergunte qualquer coisa. E ele posta isso num subreddit justamente de pergunte qualquer coisa, ask me anything, que pra quem não conhece, qualquer pessoa pode ir lá e falar tipo, eu sou youtuber, sou o Rentune youtuber há 5 anos na internet, me pergunte qualquer coisa, e as pessoas vão lá e perguntam qualquer coisa. Nesse post, esse usuário começa da seguinte maneira: durante um ano, trabalhei para um grupo de comércio da indústria da carne, não vou dizer qual, mas é baseado nos Estados Unidos. Meu trabalho era entrar em sites como este e descreditar o veganismo. Nós criávamos várias contas e fingíamos ser veganos que tinham problemas de saúde. Ou fingíamos ser veganos e pressionávamos os subreddits veganos para serem mais extremos e, portanto, mais fáceis de desacreditar. Era bem nojento, eu sabia disso, fiz mesmo assim. O pagamento nem valia a pena. Também assinei um NDA, então só poderia responder a perguntas em termos gerais. NDA, pra quem não sabe, é basicamente um contrato, um acordo que você não pode revelar informações que esse contrato diz. Mas como o cara tá falando isso aqui anonimamente, e supostamente ninguém sabe quem ele é, e supostamente ninguém vai atrás de quem ele é, ele pode estar falando todas essas coisas que ele vai responder aqui, que as pessoas vão perguntar. Ele continua o post da seguinte maneira: mas eu realmente aviso a vocês, não acredite que todo mundo é quem diz ser online. E eu vou voltar nesse ponto de novo e vai fazer uma conclusão legal no vídeo. Mas basicamente esse era o contexto geral, era um cara que era pago pra descreditar o veganismo de várias maneiras diferentes, e várias dessas maneiras vocês vão ver nessas perguntas e respostas aqui. A primeira das perguntas é do usuário Spiritual Young 5232, e ele diz: ao desacreditar os veganos, você apenas fingiu ser vegano e ter problemas de saúde? Ou você também criou contas a favor da carne e descreditou argumentos veganos abertamente nos X ou Reddit? Quantas contas você acha que existem para desacreditar ou mudar a percepção pública? E aí, o nosso usuáriozinho responde aqui: sim, nós costumávamos inventar umas histórias. Conseguimos uma lista de nutrientes que certamente estão disponíveis em dietas veganas, mas não são tão abundantes, e então partimos para a ação. X, que é o Twitter, né? Reddit, Facebook e outros lugares. Então, um dos jeitos que ele fazia pra descreditar o veganismo online era basicamente uma coisa clássica de fake news, que é você pegar uma informação que realmente existe e usar ela como fonte para exagerar essa informação, transformar ela numa mentira, em algo que realmente não é. Que no caso dele aqui, nas dietas veganas tinham nutrientes que todo mundo come, mas algumas não eram tanto quanto em dietas carnívoras, e aí ele usava dessa informação pra dizer que, na verdade, tava horrível a situação desses nutrientes, o que não tinha nada a ver. Aí o usuário continua: às vezes nós debatíamos abertamente com os veganos. Tínhamos muitas contas. Quantas contas existem? Eu diria que metade das contas em certos subs de Reddit sobre esses tópicos não são genuínas. Um truque era criar uma conta nova, postar sobre um problema de saúde vegano falsificado e dizer que a conta era nova para manter a seita, sem saber que estou dizendo isso, quando na verdade tudo era encenado. Quando ele diz aqui manter a seita, eu suponho que seja um grupo de veganos que a pessoa fazia parte, e ele finge que tá indo contra esse grupo de veganos, criando essa conta anônima. Essa é a narrativa que ele tá falando aqui. Mas com certeza isso é apenas uma das maneiras, com certeza eles também deviam ter contas com muito karma. Não é só fácil ter karma no Reddit, se você realmente tá querendo ir atrás disso, como também é fácil comprar contas no Reddit com muito karma, e isso é uma coisa que, pra mim que eu acompanho o Reddit há muito tempo, é uma coisa que pessoas
ganham bastante dinheiro com isso, vendendo conta do Reddit que tem muito karma, pra justamente ser usada pra outras pessoas com algum fim específico, e talvez pra esse fim aqui também. Uma outra pergunta é do filme A, e ele questiona: certo, quais subs de Reddit? Também entendi que você assinou um NDA, mas se tiver um jeito de denunciar isso anonimamente, por favor, faça. Tenho certeza de que você também tá cansado de ver as corporações sempre se safando por destruir nosso mundo e nossas chances de uma vida pacífica. E aí o usuário responde: qualquer subreddit. Nós invadíamos subs focados em celebridades se, por exemplo, Billie Eilish dissesse algo sobre fazendas industriais ou uma celebridade parasse de ser vegana. Nós também iríamos criticar posts de pergunte-me qualquer coisa de veganos. Além disso, também invadíamos o subreddit ex-vegan, que é basicamente ex-veganos, um subreddit de ex-veganos, e invadíamos com depoimentos falsos. Subreddits assim aparecem nos feeds de quem tá explorando veganismo, e ajudávamos a espalhar dúvidas. Ou seja, em qualquer subreddit, em qualquer situação, provavelmente em qualquer rede social também, era uma forma de descreditar o veganismo online que esse usuário fazia por aí junto com uma equipe e junto com várias pessoas que também estavam sendo pagas pra fazer isso. O engraçado aqui é que depois do cara perguntar em quais subreddits, ele também fez um apelo aqui pro cara denunciar isso, mesmo tendo o DNA, denunciar anonimamente, mas o usuário simplesmente não respondeu, e eu não acho que ele tá disposto a arriscar alguma coisa mesmo denunciando isso anonimamente. Provavelmente só de fazer esse post aqui no Reddit já é uma coisa que ele ache ético de se fazer, ou algo do tipo, só para as pessoas saberem que isso tá acontecendo. Enfim, próxima pergunta é do Most Fortune 1093, que fez você sair do trabalho. Você se sente culpado dessas suas ações? E o usuário responde: eu não percebi que sentia culpa até sair. Eu odiei o trabalho depois de tipo uma semana que eu saí de lá. No começo eu achei que era algo ousado e engraçado. Acho que eu realmente senti culpa assim quando eu saí. Eu simplesmente não conseguia continuar. Eu precisava do dinheiro, mas algumas coisas não valem a pena. Eu como carne, não parei de comer, mas agora percebo que eu tava atrapalhando pessoas boas que estão tentando tornar o mundo mais humano. Era um trabalho ruim. Eu queria ter vendido cigarros em vez disso. Isso foi uma piada, mais ou menos. Em relação a essa resposta geral do usuário, é uma coisa que muita gente não coloca na cabeça, que é meio estranho, que mesmo que você continue comendo carne, eu incluso, ou em relação a qualquer outro assunto, tipo usar bicicletas ao invés de carro, tem pessoas que fazem questão de ir atrás e criticar e tentar fazer as pessoas pararem de usar a bicicleta, ou tentar dificultar a vida de quem usa bicicleta, ou justamente, como eu tava falando antes, zoar, criticar, ou dizer o quão inútil é ser vegano atualmente, qualquer coisa do tipo, ao invés de só tipo, faz o que tu acha melhor pro mundo, ou até ficar mais feliz. Tem gente que é disposta a fazer algo melhor pro mundo, mesmo que seja muito pequeno isso que a pessoa tá fazendo. Mas ao invés de só deixar isso acontecer, não, a pessoa vai muito atrás de, porra, parece que tá te afetando de alguma forma muito assim. E o guardinha aqui da rua tá passando. Muito obrigado, guardinha. Enfim, vamos para a próxima pergunta. Do Leto Dog. E a pergunta é: você acha que essas empresas recorrem a esse método por causa da crescente visibilidade do veganismo? Ou pelo menos da forma como os animais realmente são tratados pela indústria? Existe um risco real de indústrias baseadas na exploração animal sofrerem perdas econômicas significativas? Você acha que esse método realmente funcionou para o objetivo delas? E o usuário responde: eu acho que eles exageraram na reação ao boom vegano plant-based em 2019 ou por aí. Existe risco de perdas financeiras sérias? Eu duvido. Não vejo o mundo se tornando vegano e também não vejo isso passando de uma pequena parte do país. Mas carne de laboratório é uma ameaça séria. Nós inventávamos mentiras dizendo que ela era feita de células cancerígenas. Eu também concordo muito com o usuário aqui que é muito difícil o mundo inteiro se tornar vegano, a não ser que realmente aconteça um desastre absurdo e tenha toda uma campanha para isso. Eu mesmo tenho a opinião de que eu acho que eu só me torno vegano se o meu, não é nem o mundo inteiro, mas o meu círculo social se tornar completamente vegano, porque aí eu só entro na onda. Não acho algo impossível parar de comer carne em relação a mim. Tem gente que fala que é. Eu só não me vejo fazendo isso completamente sozinho, e também, me desculpa, não vou dar o pontapé inicial de fazer isso sozinho. Agora, em relação a carne de laboratório, acho que nunca nem ouvi falar, pelo menos não direito, não pra ter qualquer opinião sobre, e sequer é pra saber se é uma ameaça séria pra carne normal e coisa do tipo, muito menos sequer comer uma carne do tipo. Se pá, nunca nem comi uma carne vegana, deveria tentar um dia. Mas enfim, próxima pergunta. Você é um daqueles que seriam facilmente substituído por inteligência artificial. Quanto eles te pagavam? E aí o usuário responde: me pagavam $17 a hora, e sim,
IA pode fazer isso facilmente. 17 dólares a hora, que é basicamente R$1.000 a cada dia. A próxima pergunta é do Citero e diz: você diria que teve muito contato com pessoas que eram pagas para fazer exatamente o oposto? E o usuário responde: eu não acho que o lado vegano seja sofisticado o suficiente ou bem financiado o suficiente para fazer o que nós fazíamos, mas eu não saberia dizer com certeza. E ele tá dizendo em relação que a indústria da carne, obviamente, é muito maior, tem muito mais dinheiro para pagar algo do tipo e pote e tudo mais do que a indústria do veganismo, mesmo que tenha alguém por trás ou alguma indústria por trás com muito dinheiro, em relação à indústria da carne é absurdamente menor. A próxima pergunta é do Complex Patient 4872 e diz: eu fiz uma entrevista para uma vaga em uma empresa de gerenciamento de OnlyFans, onde eu seria pago para fingir ser 50 a 60 modelos diferentes, postar em grupos para receber DMs e depois conversar com homens para então direcioná-los aos conteúdos pagos. Então, sim, não confia em ninguém. E o usuário responde: exatamente, é bem assim. Eu escolhi essa pergunta aqui porque esse negócio de responder pessoas em OnlyFans é algo que eu vejo sendo divulgado muito eu acho que Twitter da vida, qualquer coisa, e ver que obviamente não é só as próprias modelos que estão te respondendo, você pode estar simplesmente falando com um homem barbado do outro lado, o que é muito engraçado. E aí, as últimas perguntas aqui que eu deixei são relacionadas à mesma coisa que vocês vão ver agora. Essa aqui é do Breach 999 e diz: como sabemos que você não é um vegano inventando tudo isso para desacreditar a indústria da carne? E aí o usuário responde: vocês não sabem, isso faz parte do meu ponto. Sejam céticos com tudo na internet e considerem as fontes, elas são confiáveis. Vocês têm todo o direito de serem céticos comigo. Se vocês forem céticos em relação a mim e aos outros, então eu cumpri o meu papel em tornar as pessoas mais inteligentes e mais protegidas contra golpes e fraudes. E aí a outra pergunta é também do Cornelius Jenkins, na mesma linha: por que deveremos acreditar em que você, na verdade, não é um propagandista pago pela carne falsa, enviado para desacreditar a indústria da carne ao retratá-la como manipuladora? E aí o usuário responde também: não deveriam, espero que vocês sejam mais céticos com tudo e procurem fontes boas de qualidade. Além disso, é fácil colocar um monte de fontes e afirmar que elas dizem uma coisa, quando na verdade dizem outra. É raro alguém verificar as fontes. Nós usamos esse truque bastante a nosso favor. E aí, por que eu quero falar dessas últimas duas perguntas aqui? E justamente combinando o que eu tava falando lá no início do vídeo. Existe uma pessoa foi procurar se o usuário teve sido pago para desacreditar o veganismo. Ao longo do tempo aí, ele apagou a conta dele. Na época, com o nick, uma pessoa foi colocar a conta desse usuário em um site que mostra os posts que foram apagados por esse usuário, que não mostra na conta do Reddit normalmente. E esse cara descobriu que tinha um post falando sobre veganismo também e alguma coisa em relação ao veganismo, meio que concluindo assim. Então o cara conclui que esse próprio post que nós estamos lendo do usuário, que eu tô lendo todo esse pergunte-me qualquer coisa desse usuário aqui, é inventado, e ele é só realmente um criador de história. Essa é basicamente a conclusão que esse moleque traz aqui, e ele dá essa exposed aí nesse post. Porque esse post apagado era tipo uma semana antes, um dia antes, algo assim, falando justamente sobre veganismo, que seria estranho o cara criar um post, criar coragem, dizendo que ele foi pago pra desacreditar o veganismo de uma maneira tão rápida assim. Então tem várias chances desse post inteiro dele tá falando aqui que não é para as pessoas confiarem nele, que esse post também é falso, e que ele foi pago para desacreditar o veganismo simplesmente não existiu. Então faria todo sentido ele falar para as pessoas, a gente chega em outro ponto aqui, que não é para acreditar em nada que tá na internet. Apesar que você usar bots para provar algum ponto e qualquer outra coisa do tipo e pagar pessoas para criarem posts por você, obviamente não é uma técnica inexistente. Existe essa teoria aí, então esse post pode ser real e tudo que esse cara falou é real. Ele pode ser só um troll ou realmente alguém que quer ajudar as pessoas a não confiar em tudo que vê pela internet. Vai saber. Só queria falar uma coisa aqui, que em uma das respostas do post, uma pessoa disse que também foi pago para criar reviews falsas na Amazon. Então depois de ele ser pago pra isso, ele disse para as pessoas não confiarem em mais nada. Mas enfim, é isso aí, rapaziada. Não acreditem em nada que vocês veem na internet. Isso aqui pode ser falso ou não, como eu já disse. Mas ainda assim eu achei um bom tema para trazer aqui pra vocês. Um postzinho de Reddit clássico, como sempre. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.